Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Claudemir Galvão. Neste momento vocês estarão ouvindo uma mensagem aqui pelo YouTube que foi pregada ali na igreja do meu amigo, o pastor Douglas Miranda. Uma mensagem muito forte que eu creio que o Senhor vai falar no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Senhor, está o teu servo. Abençoa, Senhor, poderosamente, grandemente. Que ele venha, Senhor, diminuir, Senhor. E tu venha crescer, Senhor, na vida dele. E que através, Senhor, da tua palavra, Senhor, nós possamos, Senhor, sair daqui abençoados para a tua honra e para a tua glória. Não só hoje, mas todo sempre, no nome de Jesus. Amém? Senta adorando a Deus com as palmas. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Para mim é uma alegria muito grande retornar a esta casa para podermos louvar e bendizer o nome de Jesus. O tema da campanha está aqui no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, versículo 5. Eu vou ler somente o versículo 5 nesta noite. Os irmãos estejam assim nos acompanhando. Diz assim: certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e eles passaram a odiá-lo ainda mais. Amém, meus irmãos? Exalte o Senhor com as palmas. Nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Meus amados irmãos, esta palavra que lemos é uma palavra forte. Como nosso amado irmão pastor Douglas aqui já relatou, hoje é o encerramento desta campanha que fala sobre os sonhos de José. Eu acredito que no decorrer desses 6 dias que já se passaram, Deus falou contigo de uma maneira especial. E eu tenho a certeza que o Senhor, Ele vai continuar falando. Já estivemos aqui ministrando, falando sobre este tema, mas sabemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Eu poderia vir aqui amanhã, pregar o mesmo tema, mas com certeza o Espírito Santo iria nos direcionar para um outro caminho. Porque a palavra de Deus, ela se torna nova. A cada dia ela se torna nova. Conhecemos bem a história. Nosso amado irmão pastor aqui já deu aqui uma introdução, falou um pouco daquilo que José passou, da experiência ao qual ele teve, do milagre ao qual nosso Deus realizou na vida de José. Bem sabemos, irmãos, que tudo que ocorreu na vida de José ocorreu, primeiramente, porque ele confiou em Deus. Segundamente, porque ele perseverou em Deus. E outra coisa, ele não permitiu que o diabo, que é o nosso adversário, viesse roubar os seus sonhos. Eu não sei nesta noite, meu querido, minha irmã, o que você esteja passando. Quem sabe você, ao entrar aqui, hoje é o 7º dia da campanha. Você já participou de 6 cultos. Hoje é o 7º culto. Quem sabe você aqui hoje possa ter entrado até mesmo triste, diante dos problemas, das dificuldades. Você possa até mesmo ter perseverado durante esta semana, não quebrando um único dia a sua campanha, na esperança, na expectativa de poder receber a sua vitória. Ou por que não dizer, em ver os seus sonhos se tornar realidade. Mas eu quero lhe dizer nesta noite algo da parte de Deus.
Por mais, meu querido irmão e minha irmã que aqui está, que o diabo possa ter se levantado para tentar frustrar os seus sonhos, ou mesmo para tentar roubar os seus sonhos, eu digo para você nesta noite, persevere no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para poder fazer os nossos sonhos se tornar realidade. O que você precisa é somente perseverar, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da adversidade que de repente esteja indo ao teu encontro. Quem que nesta vida já não sonhou, meus queridos irmãos, em ter uma vida abençoada? Quem aqui que já não sonhou em ter uma família abençoada, em ver os seus filhos prosperar, em receber de Deus o melhor nesta terra? A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que de repente, diante da situação, teve de alguma maneira a sua fé abalada. Nesta noite, meus irmãos, Deus me fez lembrar aqui, aleluia, de alguém na Bíblia, de uma mulher, que aparentemente, meus irmãos, diante da situação, diante da adversidade, tudo parecia ver que os seus sonhos iam ido a água abaixo. Tudo parecia que os seus sonhos não iriam se tornar realidade. Pois essa mulher tinha um sonho de ter uma família abençoada, de viver o melhor de Deus, de alcançar de Deus a prosperidade. Acredito eu, meus queridos irmãos, que aquela mulher tinha recebido de Deus muitas promessas de viver uma vida abençoada. Mas quando esta mulher dá de encontro com uma triste realidade, essa mulher recebe uma triste notícia. Ela vê o seu esposo morrer. Eu acredito que ela consigo mesma, ela começa a pensar e dizer, meu Deus, tantos sonhos, tantos projetos, e agora, meu Deus, eu estou vendo aí o meu esposo falecido, eu vou ter que sepultar o meu esposo. Tamanha era a tristeza desta mulher. Mas, para aumentar ainda um pouco mais o sofrimento desta mulher, ela que ainda estava de luto pela perca do seu esposo, alguém chega e bate em sua porta para cobrar uma determinada dívida. E essa pessoa, sem compaixão alguma, chega diante desta mulher e fala, olha, eu vim aqui lhe cobrar uma dívida. E se você não pagar essa dívida, eu acredito que quando aquele credor chegou a cobrar a dívida daquela mulher, eu acredito que automaticamente ela chegou para aquele credor e falou, olha, o meu marido era o homem que trabalhava, era o homem que sustentava a nossa casa, ele faleceu, e eu não tenho como pagar essa dívida, eu estou desempregada, eu não estou trabalhando, e nem os meus filhos têm condição de pagar essa dívida. Eu acredito que aquele homem, ele olha para esta mulher e fala, olha, eu não quero saber, a lei me dá direitos, e eu quero o que é meu de direito. Eu vou lhe dar um determinado prazo. E eu vou retornar aqui em sua casa. Se você não der um jeito de sanar esta dívida, esses filhos ao qual você tem, eu vou levar para me servir como escravo. Ora Massuri me cantaramanai. Eu acredito, meus irmãos, que a tristeza desta mulher foi muito grande. Eu acredito que diante desta notícia que ela recebe, ela entra em desespero. Mas mesmo diante de toda esta mal notícia, naquele momento ela cai em si e ela fala consigo mesmo, eu sei que eu não tenho condição de pagar essa dívida,
mas eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que abre porta aonde não há porta. Foi daí então, meus queridos irmãos, que aquela mulher, ela tem uma ideia. Ela pede aos seus filhos para chamar o homem de Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia não entra assim tanto em detalhe. Aleluia! Mas a Bíblia nos fala que naquele momento chamaram o homem de Deus. Quem sabe, meus irmãos, no coração daquela mulher, ela pensava consigo mesma: eu vou chamar o homem de Deus aqui, para ele fazer uma oração, ou quem sabe, né, fazer um culto, fazer uma campanha, para que Deus venha nos dar uma luz, para que Deus venha resolver os nossos problemas. O que o salmista Davi, irmãos, fala na palavra de Deus? É bem angustiada. Primeiro, porque ela tinha perdido o seu esposo. Segundamente, ela sabia, se de alguma maneira Deus não viesse intervir no seu problema, os seus filhos iriam ser levados como escravos. Mas olha o que diz a palavra: Deus é o nosso refúgio, socorro presente na hora da angústia. Meus irmãos, o que ela não esperava é que naquele momento que o homem de Deus se apresentasse diante dela, automaticamente Deus teria uma grande resposta para o seu problema. O que o Espírito de Deus está falando comigo aqui nesta noite? Tem pessoas aqui em nosso meio que entraram nesta campanha. Deus está dizendo para ti: Ele sabe o teu problema, Ele sabe a tua dificuldade, e Ele permita-me dizer aqui para ti nesta noite: hoje é hoje, neste dia, não é amanhã. Ainda hoje, o meu Deus está entrando com providência, aleluia, para a tua vida, porque você precisa de um milagre. Não é para amanhã, mas é para hoje. Se você crê, em nome de Jesus o Nazareno, receba de Deus o teu milagre. Oh, aleluia, levante a mão para o céu e adore o Senhor. O nosso Deus é um Deus de providência, meus queridos. Quando o homem de Deus chega na casa desta mulher, aleluia, esta mulher começa ali a contar os seus problemas ao homem de Deus, dizendo: olha, homem de Deus, o meu marido morreu. Você conhecia o meu marido, você sabia que ele era um servo de Deus. Quando houve uma perseguição contra os servos do Senhor, contra os profetas, o meu marido foi um deles que se impôs para poder ajudar, para cuidar dos homens do Senhor, os homens de Deus. Só que agora, o meu marido morreu. E olha a situação que nós estamos agora vivendo, homem de Deus, porque nós temos uma dívida. O homem veio cobrar essa dívida. Ele me disse: se eu não pagar em um determinado tempo, ele vai voltar e vai levar os meus filhos para serem escravos. Diga-se comigo: Deus não deve favor a ninguém. Aquilo que nós semeamos na obra de Deus, Deus é fiel para retribuir. Ele é fiel, irmãos. E naquele momento, Deus dá uma estratégia ao homem de Deus. O homem de Deus, ele tinha um conhecimento que aquela mulher estava com uma dívida enorme, que aos olhos humanos, meus queridos irmãos, ela não teria como rapidamente pagar aquela dívida, irmãos.
porque a dívida era muito alta, a um ponto que os 2 filhos seriam levados como escravo. Meus amados, eu já tenho testemunhado aqui por algumas vezes que eu já estive ministrando aqui. O nosso Deus é um Deus que abre porta onde não há porta. Quando Deus quer abençoar, irmão, não há quem possa impedir o agir, a manifestação de Deus. Naquele momento, meus irmãos, o homem de Deus, ele faz uma pergunta àquela mulher. E a resposta dela, diante dessa pergunta, é o que iria fazer a diferença para que ela pudesse viver o milagre. Meus irmãos, quando você olha para a Bíblia, você vê, viu, pastor Douglas, que quando um profeta chegava na casa de alguém, ninguém poderia receber esse profeta de mãos vazias. De alguma maneira teria que ter algo para ofertar este profeta que ali chegava. Agora veja bem, meus irmãos, essa mulher estava quebrada, essa mulher estava falida, ela mal tinha em sua casa algo para poder comer. Mas quando o homem de Deus olhou para ela, que ela contou todos os seus problemas, Deus colocou a fé daquela mulher em prova. E quando muitas das vezes, que a nossa fé é provada, irmão. A nossa fé, ela não é provada na hora da bonança, na hora que tudo vai bem. Muitas das vezes a nossa fé é provada na hora da nossa dificuldade. E é aí que nós temos que colocar a nossa fé em prática. Eu não sei se eu contei aqui uma vez, eu era solteiro, Deus, Ele tinha abrido uma porta de escape para mim, eu ia negociar, então eu fazia salgados e entregava no comércio. E nisso eu usava uma bicicleta que até então era nova, de uma amiga minha, e aquela bicicleta, irmãos, na minha mão ela foi roubada. E com isso eu acabei arrumando uma confusão muito grande, porque toda a família daquela mulher se voltou contra mim, porque eles não gostavam de cristão. E eu não tive outra alternativa, senão pegar um cheque do meu tio, na época eu me lembro como hoje, no valor de R$150. Meu tio, ele não tinha, veja bem, irmãos, saldo na conta dele, mas ele me emprestou o cheque para comprar a bicicleta na época e falou: Cláudio, você vai ter que me pagar esse valor dentro de um mês. E eu me lembro que eu cheguei a dar à mão dele R$100. Aí faltava R$50. Isso era um domingo. E eu teria que depositar este dinheiro, meus queridos irmãos, na segunda-feira. Eu ainda me lembro, pastor Douglas, que naquele domingo eu estava me preparando para ir para a igreja. A minha mãe olhou para mim e falou: Cláudio, cadê o dinheiro do seu tio? E eu olhei para minha mãe e falei: mãe, tá tudo certo. Mas na realidade não estava tudo certo, pastor Douglas, porque eu tinha apenas R$30. Agora os irmãos imaginam como que estava o meu coração, sabendo que o meu tio também era uma pessoa muito rígida. Eu falei: meu Deus, eu não posso falhar com meu tio. Fui para o culto. Só que um porém aconteceu, meus irmãos. Naquele mesmo dia de madrugada, eu congregava ali no Parque Bitaú, no Ministério de Santos. Roubaram a igreja, arrombaram a porta, e o pastor precisava trocar a porta da igreja. E a minha situação era essa, pastor. Eu tinha R$30. Eu não tinha nem como entregar uma oferta naquele dia, porque eu estava pensando: meu Deus, eu preciso arrumar mais R$20. Foi logo quando o real deu início na época.
E olha que o real varia mesmo o valor do dólar, mesmo como hoje. E nisso eu orando a Deus, meu Deus, e agora? Eu não apenas preciso dos 20, mas vou precisar de dinheiro para poder comprar mercadoria, para repor a mercadoria, para não perder os clientes. E naquele dia o pastor, que era o pastor Cid, que hoje vive no Japão, ele falou, meus irmãos, olha o estado aí, roubaram a igreja, e o mínimo que a gente podemos fazer é consertar a porta. E eu orando, Senhor, faz um milagre. Abre as portas. Eu preciso, meu Deus, de uma resposta. Não é para amanhã, não. É antes do banco abrir. Eu preciso de ninguém poderia me ajudar. Quem crer, irmãos, que Deus fala cara a cara com a pessoa, levante a mão. Naquele momento, pastor, eu ouvi uma voz na hora da oferta, bem suave, falando. Falei, Senhor, eu preciso, ajude a minha obra. O que você investe na minha obra? E eu me lembro, irmão, eu conto aqui, eu falando desse valor de R$30, porque na realidade eu tinha acabado de pegar um dinheiro num caminho, num comércio onde eu entregava salgado na época. Aí eu fui pro banheiro, quando eu contei eu vi, tem R$30. E eu saí do banheiro com aquele dinheiro, eu falei, meu Deus, eu confesso, irmão, eu lembro até hoje o que eu falei. E assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo, Senhor, mas está aqui a minha oferta. Interessante que o pastor já tinha coloquei em cima da mesa, já tinha contado. Aí o tesoureiro falou, glória a Deus, o dinheiro que estava faltando para comprar completou. Nem jantei naquele dia. E aí, meu certo. No dia seguinte, irmão, logo pela manhã, eu acordei com um ex-cunhado meu me chamando. Falou, Cláudio, faz dias que estou querendo falar com você. Estou sabendo que tu montou um negócio, eu estou com dinheiro parado aí, eu quero investir na tua firma. Eu falei, meu irmão, eu ele me deu R$50 para mim e foi comprar toda a mercadoria, irmão, e naquele dia eu sanei aquela dívida para a glória de Deus. Para muitos parece uma coisa insignificante, uma coisa sem valor, mas para mim naquela época aquilo teve uma importância muito grande, porque eu tive a resposta de aquele problema que eu estava passando. Voltando à palavra, a mulher conta todos os problemas, pastor, e naquele momento o homem de Deus olha para ela e faz a seguinte pergunta: tudo bem, mulher, você já me falou, já entendi tudo, já entendi, seu marido morreu, meus sentimentos pela morte dele, já entendi que você está com uma dívida, mas antes de eu poder falar qualquer coisa, antes mesmo, até mesmo de eu orar por você, me declares o que é que você tem para me apresentar em sua casa. Agora imagina, pastor, se esta mulher não fosse uma mulher crente, se esta mulher não tivesse na comunhão, se esta mulher não fosse uma pessoa espiritual. Você sabe que muitas das vezes, irmão, o diabo, que a Bíblia fala que ele vem para matar, roubar e destruir. Muitas das vezes Deus, ele determina a bênção na nossa vida. Mas a atitude da pessoa, às vezes, impede que o milagre, que o sobrenatural venha acontecer na vida do cristão. Impede, irmão. Se fosse outro, ia falar: Senhor,
estou aqui endividada. Senhor, não consegui pagar os cartão. Senhor, mais uma vez eu paguei só um limite do cartão. O pastor toda hora abrindo campanha, só fala de voto, só fala de propósito, Senhor. Eu acredito, se ela tivesse essa atitude, irmão, ela não iria viver o milagre da parte de Deus. Mas pelo contrário, quando você lê, está lá no livro de 2 Reis, pega a sua Bíblia, se você tiver facilidade, capítulo 4. Ó, na minha tradução diz assim, ó: Eliseu perguntou-lhe: como eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em sua casa? Está entendendo, irmãos? Como eu posso lhe ajudar? Aí ela conta os problemas. Agora diga-me, o que você tem em sua casa? Aí você vê a simplicidade dela, irmãos. Ela olha para o homem de Deus e fala: olha, a sua serva. Tu vê a humildade? Não tenho muita coisa não. Eu sinto muito, aleluia, e não poder aqui apresentar a ti um banquete. Eu não pude nem sequer fazer um café para poder te receber. Eu não pude aqui nem sequer fazer um bolo. Mas já que o Senhor está insistindo em falar para mim o que eu tenho, olha, tenho até vergonha em falar. Eu só tenho essa botija aqui. Com um pouquinho de azeite. Pois nos dias de hoje, irmãos, hein, pastor? Deus está falando com alguém aqui especial. Levante a sua mão para o céu e levante a mão para o céu e glorifique, adore ao Senhor. Ora, Massuri me canta, Ramanai. Aleluia. Eu acredito, se fosse nos dias de hoje, eu acredito que aquela mulher iria olhar para o homem de Deus e falar assim: homem de Deus, me perdoe não poder te receber bem, mas eu já tenho uma faxininha ali marcada. Eu vou pegar um dinheiro. Acredito que na próxima vez que você vir aqui, eu vou ter um café, quem sabe um pãozinho com mortandela, quem sabe um bolinho de fubá, aleluia. Mas naquele momento o homem de Deus falou: tudo bem, eu sei, mulher, que você está falando a verdade, não importa o pouco de azeite que você tem, eu vou receber sim esse azeite, aleluia. E naquele momento o homem de Deus, ele ora por aquele azeite, aquele pouco de azeite. Deus está dizendo aqui para você hoje: tudo que você faz para Deus, Deus é fiel para recompensar. Por mais pouco que seja o teu azeite que você tem apresentado diante do altar do Senhor, o Senhor fala para você que você vai ver a providência de Deus, você vai ver o milagre da parte de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A minha esposa lembra uma vez, quando nós estávamos na cidade ali de Porto Ferreira, de uma irmãzinha, muito pobrezinha, irmão Douglas. Mas essa irmã era muito crente, não faltava os cultos, tinha prazer, né, em entregar a sua oferta, o seu dízimo era pouquinho, mas ela aí era fiel a Deus. Uma luta tremenda, ela mal conseguia, às vezes, pagar o aluguel da igreja. E um dia, irmãos, que quando Deus quer fazer milagre, Ele faz. Quando Deus quer abrir porta, Ele abre porta onde não há. Eu me lembro como o dia de hoje. Nós estávamos ali, mais ou menos, no mínimo umas 5 pessoas no culto, irmãos. E as pessoas desprezam, vê, pô, mas tem pouquinha gente, irmão. Não importa. A Bíblia fala que onde estiver 1 ou 2 reunidos, o nome do Senhor ali, Ele está presente. Deus, Ele faz milagre. E naquele dia, Deus, pela sua infinita misericórdia, irmão, me deu uma revelação. E o que é mais interessante, foi profundo o negócio. Falou assim, ó, dentro de tantos dias, porque, irmão, eu não... Sabe quando você recebe uma mensagem da parte de Deus que chega
passa mal, porque você fica com medo de entregar. Meu coração começava a queimar, meu Deus, que negócio é esse? Eu falei assim, fala pra ela que ela vai ganhar uma casa de presente. E eu fiquei engasgando, Senhor, minha irmã, tu vai ganhar uma casa, o Senhor está falando pra você, e tantos dias. A esposa olhou pra mim assim, falei. Aquela irmã sumiu, irmão. Sumiu. Ficou mais ou menos alguns meses, não sei se foi há 2 a 3 meses, sem aparecer na igreja. E o que é mais interessante, irmão, aquela igreja, nós estávamos ali há pouco tempo, ainda não tinha tido até então a oportunidade de ir na casa dela, então não sabia nem onde ela morava. Passou-se esse tempo. Esta irmã volta. Ela pediu a oportunidade. E naquele dia ela olhou para mim e falou assim, pastor, você lembra tal dia, assim, no dia de quarta-feira, eu vim aqui que eu precisava conversar com o Senhor e diante da igreja. Você lembra que você falou que Deus iria me dar uma casa? Passou-se tanto tempo, eu vim aqui. E a igreja, com aquele silêncio, ela falou, para a glória de Deus, naquela mesma semana que passou, recebi um telefonema de um ex-patrão meu para me voltar a trabalhar para ele e ele me deu uma casa para a glória do Senhor. Deus é Deus, irmãos. Quando você confia, aleluia, por mais que o diabo se levante para tentar roubar o seu sonho, Deus é fiel para fazer os seus sonhos se tornar realidade. O caminho da vitória, irmão, está na fidelidade para com Deus. O caminho da vitória está na obediência, em você crer no sobrenatural. Porque tem coisas que Deus fala, irmãos, para a gente fazer, que aos olhos humanos parece uma loucura. Parece. Veja bem. O homem orou pelo azeite. Falou assim, ó, tá aqui, eu abençoei. Agora você vai, pede para os seus filhos procurar os vizinhos e tudo que for vasilha, vaso, traga e começa a encher com esse mesmo azeite aqui, um a um. Você vai crer que Deus vai multiplicar o teu azeite. Oh, meus irmãos, loucura, parecia loucura. Tem hora que você pode olhar para o teu pastor aqui, diante das revelações, diante das visões que Deus dá para ele aqui, quando fala em campanha, quando Deus usa o pastor, fala, olha, Deus vai fazer coisa, você tem que crer, ainda que aos olhos humanos pareça loucura, você vai crer que Deus vai fazer o impossível. Então os filhos não ficaram questionando. Uma das questões que a gente vê às vezes, o lar meio amarrado, irmão. Infelizmente hoje dentro dos lares, nas casas, não há uma concordância. Os filhos hoje, eu acredito que aqui não tem esse problema, mas no interior tinha muito esse problema. Fala mais alto com o pai, com a mãe. A mãe fala, meu filho, a mãe não quer nem sequer comprar pão, que a mãe fala, meu filho, vai comprar pão, minha filha. E não vai. Interior tinha muito disso aqui, creio que não. Nem na minha igreja eu creio que não também. Mas naquele momento, irmão, a mãe chega para os filhos e fala, olha meus filhos, você viu aqui que o homem de Deus falou? Vocês dois vão agora pedir vasos. Não ficou? Manda o João. Tudo eu. Ora, Massuri me canta. De novo. Mas na mesma hora a mãe não precisou falar 2 vezes. Aqueles filhos acataram a ordem da mãe e falaram, sim, mamãe, nós vamos agora. E o mais importante, o mais lindo, que aquela mulher, irmão, ela tinha comunhão com os vizinhos. Por mais que os vizinhos não eram crentes, ela passava bom dia, boa noite, Deus abençoe. Ô, minha irmã, quando é que você vai lá no culto? E quando ela precisou, os seus filhos bater na porta,
O testemunho daquela família é um testemunho tão lindo, irmão, que nenhum deles teve coragem de dizer, não, pode levar quanto? Pode levar o que precisar. E quando eles foram trazendo as suas vasilhas, a mãe ia enchendo um a um e começaram a ver o sobrenatural. Eu acredito que aqueles meninos começaram a gritar, olha mãe, tá dando certo, aleluia, a gente tá jorrando, tá enchendo, aleluia, a um ponto, irmão, que em todos os cômodos da casa, eu acredito até mesmo no quintal, aleluia, todos os recipientes estavam cheios de azeite, a um ponto que quando um filho chegou, falou, mãe, não tem mais vaso, todo mundo que tinha vaso arrumou, agora nós temos aí azeite para todo o canto da casa. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, porque há uma outra verdade. Duas coisas, irmão, podem acontecer na tua vida. Você que entrou hoje nessa campanha. Duas coisas. Isso vai depender diante da sua atitude. Eu contei aqui que no passado, né, Deus abriu uma porta de escape. E uma porta de escape, irmão, na hora da dificuldade, né, faz a diferença. Faz ou não faz? Sim ou não, irmão? Aquela mulher, ela precisava de um milagre, ela precisava de uma porta de escape que resolvesse aquele problema, sim ou não? Mas a pergunta que eu faço para você hoje, seja sincero, diante da sua dificuldade, você quer apenas que Deus hoje abra uma porta de escape para você, sim ou não? Só que eu quero dizer uma coisa para você. Irmão Gustavo, a porta de escape faz a diferença. Como faz? Mas eu quero dizer uma coisa, Deus não quer apenas abrir uma porta de escape. Porque se Deus abrir uma porta de escape para você, aquele problema que você tem com certeza vai ser sanado. Mas Deus quer dizer para você, eu quero fazer muito mais. Pastor Douglas, quando aquela mulher olhou aqueles vasos, ela começou a contar um a um. Oh, glória! Eu acredito que automaticamente ela somou, irmão. Ela não era bobinha não, irmão. Ela sabia, pastor, o quanto valia aquele azeite. No mínimo ela pensou, já sei o que vai acontecer. Como vou negociar, vou vender, e já tem como pagar a dívida. Meu irmão, onde que estava o homem de Deus? O homem de Deus tinha ido embora. Só que antes dela tomar qualquer atitude, ela reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo era um milagre de Deus. Então ela falou, antes de eu tomar qualquer atitude, primeiramente eu quero honrar o meu Deus que fez o céu e a terra. Às vezes, irmão, eu só fico, eu estou piado aqui pelo poder de Deus, por aquilo que Deus está falando comigo aqui hoje. Tem pessoas aqui que só está ficando na porta de escape. Deus está dizendo aqui hoje para você, até quando você vai querer ficar apenas na porta de escape? Deus não quer que você fique apenas na porta de escape, mas Deus quer que a bênção do Senhor na sua vida seja para sempre. Mas para isso acontecer, você tem que aprender a honrar a Deus. Porque esta mulher, irmão, ela fez, você vê aí, está na Bíblia, para você ler. Quando os azeites estavam todo postos, quando a vasilha acabou, ela mandou chamar novamente o homem de Deus. E ela perguntou para o homem de Deus, esta obra quem fez foi Deus. O homem de Deus olha para ela e fala assim, eu acredito, a Bíblia não entra em detalhe, mas eu acredito que Deus usou o homem de Deus e falou assim, ó, você vai vender, tirar o seu dízimo, pagar a sua dívida,
aí você vai viver do resto. E quando se fala em viver do resto, fala: a partir de hoje, você não vai mais passar dificuldade. A minha esposa, tempo atrás, ela ministrou numa determinada igreja. Ela foi fazer uma pesquisa, até me compartilhou essa pesquisa. Essa mulher se tornou uma exportadora de azeite. Então, meu querido irmão, é isso que Deus tem para a sua vida. Deus não quer apenas que você fique na porta de escape, mas Deus quer que a bênção do Senhor permaneça para sempre na tua vida, porque foi isso que aconteceu na vida de José, porque ele permaneceu. A bênção, meu irmão, olha o que fala. Abra o falou: eu fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. Deus está dizendo hoje aqui, a bênção que Deus vai lhe dar, meu querido, não vai ser apenas para você, mas para você poder repartir com seus familiares. É como o nosso irmão aqui leu, é Bíblia, irmão, é profecia, porque a maior profecia é a palavra de Deus. Deus está dizendo aqui: filha, eu quero te abençoar a um ponto para que você seja um canal de bênção diante da sua família, até mesmo diante daqueles que um dia te humilharam. Deus está dizendo: se você entender, você vai ser canal para essas pessoas. É isso Deus fez na vida de José, isso Deus fez na vida daquela mulher viúva. Se você crê, o sobrenatural vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Damos para Jesus. Oh, glória. Vamos se colocar de pé. Eu acredito, meus irmãos, que Deus falou com alguém aqui em especial. Nesta oração que nós vamos fazer aqui, você vai fazer com Deus uma aliança. Você vai fazer com Deus, porque eu vou ao qual o pastor abriu. Ela há várias áreas da vida da pessoa, seja na vida material, seja na vida familiar, seja na área da saúde. Há diversas áreas que Deus ele pode operar na tua vida. Mas uma coisa é certa, meu querido, para que Deus possa te honrar, você primeiramente tem que aprender a honrar a Deus. Você tem que aprender a colocar Deus em primeiro plano na tua vida. Então, nesta oração, você vai fazer com Deus uma aliança. Você vai dizer para Deus, de repente até hoje, você não tem tido esta fé, mas você vai dizer para Deus: Senhor, hoje eu vou fazer contigo uma aliança. Eu vou lhe prometer que o Senhor vai ser o meu primeiro, que eu vou lhe honrar, que eu vou te colocar em primeiro plano na minha vida. E você vai ver, meu querido irmão, minha irmã, que as coisas vão acontecer na tua vida. É como fala aqui, ó, o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Eu encerro lendo para você esta palavra. Diz assim: se você obedecer fielmente o Senhor, seu Deus, e seguir com cuidado os seus mandamentos, que hoje o Senhor te ordena, o Senhor colocará você por cima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você e acompanharão se você obedecer ao Senhor seu Deus. Essa linguagem é atualizada. Então aqui está dizendo, irmãos, que a bênção de Deus ela vai correr ao teu encontro. Que aonde você colocar as suas mãos, a planta do seu pé, Deus vai abençoar. Que não seja essa mensagem, irmãos, mas que essa seja a mensagem que vai mudar a sua vida, porque hoje você vai fazer com Deus uma aliança, vai fazer com Deus um propósito. Você pode ser tentado,
Porque o diabo vai te tentar para que você não venha honrar a Deus. Mas eu lhe digo uma coisa: passe o que passar, honre ao Senhor, que eu tenho a certeza que amanhã que testemunhando, só o Senhor é Deus.